Recentemente, o IBGE divulgou a pesquisa industrial mensal referente ao mês de fevereiro e que apresentou uma queda de menos 0,3% na produção física. No acumulado em 12 meses, houve um crescimento de 1%. Esse 1% pode parecer alguma coisa interessante em termos de resultado, mas nós temos que levar em consideração que este aumento, no acumulado em 12 meses, é inferior ao crescimento vegetativo. O que isso significa dizer? Significa dizer que a produção física não está acompanhando o aumento da demanda. E à medida que não acompanha o aumento da demanda, isso impacta necessariamente sobre os preços. Ou seja, surge uma perspectiva de que os preços voltem a subir, ocasionando aquele famoso fenômeno chamado inflação. Um outro elemento que chama atenção é que, quando falamos do setor de bens de capital, a queda foi muito mais significativa nesse acumulado de 12 meses, que apresentou uma queda de 9,4%. Então isso significa também que os investimentos no setor produtivo da economia, eles estão tanto quanto que comprometidos, porque afinal de contas não está havendo uma produção para acompanhar essa necessidade de se adequar à condição de produção e até mesmo ampliar essa capacidade de produção. Mais um elemento que pode eventualmente impactar sobre os preços da economia. Um outro elemento que também chama atenção nesse processo, além desse processo inflacionário, é que a indústria hoje aqui no Brasil, ela depende altamente de bens intermediários importados. Então, à medida que não temos uma produção necessária e suficiente para atender essa demanda da indústria, nós vamos ter que importar esses bens intermediários. Isso significa dizer que, dependendo da oscilação da taxa de câmbio, isso acaba impactando necessariamente sobre o preço do produto final. Mais uma componente que pode levar a uma elevação de preços na economia. Por outro lado, se nós considerarmos esse processo inflacionário, claro, a autoridade monetária, com a preocupação de dar uma arrefecida nessa tendência, ele tende naturalmente a elevar a taxa de juros. E a elevação da taxa de juros, como bem sabemos, acaba comprometendo ainda mais o desejo de investir do setor produtivo da economia. Um outro elemento também importante a ser considerado é que, à medida que você tem esse cenário instável, isso pode, de alguma maneira, acabar afugentando o capital estrangeiro, tanto o especulativo como o produtivo. E isso, então, vai impactar sobre a taxa de câmbio. E esse impacto sobre a taxa de câmbio vai fazer naturalmente com que a moeda nacional se desvalorize, também mais uma vez impactando sobre os preços na economia. Então esse projeto que o governo está prestes a lançar para recuperar o setor produtivo da economia é extremamente importante, porque afinal de contas, esse setor ele é o responsável por oferecer bens e serviços necessários para atender os desejos da sociedade. Dentro desse cenário, vamos, portanto, torcer para que as medidas governamentais impactem efetivamente para a melhoria das condições de produção do nosso país.